aqui é a Joyce Santiagonal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Volte Para Mim. Gente, pra quem tá atrasado um pouco no rolê, Volte Para Mim é o livro da Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos, uma blogueira literária, booktuber, instagrammer, enfim, tudo, que lançou então, no ano passado, o seu primeiro livro, que é um romance de época, que ela acabou me convidando pra ler esse livro e que só agora, e shame of me, eu comecei a ler, terminei, enfim. E, enfim, eu tinha prometido pra ela que eu ia fazer uma resenha, tanto lá no site quanto aqui no canal, então aqui estou eu falando sobre Volte Para Mim. E é importante que eu fale pra vocês também que a Paola foi uma grande influência pra mim dentro do mundo literário, foi por causa do Livros e Fuxicos que eu decidi criar o Santiagonal, então eu já falei isso pra ela algumas vezes, ela é uma grande inspiração, admiro muito o trabalho dela. Ela é uma pessoa também incrível, incrível, incrível. E que eu sou muito grata por eu ter tido a oportunidade de me aproximar dela, de ter amigos em comum com ela, então, enfim, gente. Então eu fiquei muito, muito feliz de conhecer o livro dela, ainda fiquei ainda mais feliz de ter gostado tanto desse livro aqui, que é de um dos gêneros literários preferidos meus, então... Gente, vamos começar então pelo começo. Aqui a gente vai conhecer a Brianna, então. A gente vai conhecer ela ali com a família dela, junto com a irmã dela, que é a Malvina, e junto com os pais dela. E a gente também vai conhecer um amigo dela muito próximo, que se chama Desmond, que não tem nenhum título propriamente, mas ele possivelmente vai ter um título aí de barão. E já a Brianna, então, ela já é de uma família mais abastada, então, com títulos. E a gente vai acompanhar como é que é a relação com a família dela, até que vai acontecer algo, a Brianna vai descobrir algo, então, muito revelador sobre a família dela, que vai fazer com que a Brianna ela vá em busca do próprio destino. Porque ela meio que não aceitava que as outras pessoas decidissem por ela o destino dela. E o Desmond, por ser o interesse amoroso da Brianna, por ser apaixonado por ela, os dois são muito apaixonados, eles cresceram juntos e ali... na adolescência, onde isso acontece, que é mais entre os 16 e 17 anos, ele vai apoiar ela, apesar disso significar que talvez ele a perca. Ele vai ajudar a Brianna, então, a fugir. Ela vai fugir para a Escócia, então, mais ou menos para as propriedades do avô dela, então, que é o Duque. 11 anos vão se passar, então, até que a Brianna ela vai ter que voltar para a casa dela, vai ter que enfrentar tudo que ela abandonou, inclusive o Desmond. Então, gente, muita coisa acontece nesses 11 anos. Vai ter muitos desencontros aqui, vai ter alguns maus entendidos que vai acabar ferindo muito esses personagens ao longo dos anos. E a gente vai conhecer eles depois bastante modificados por causa disso, que acaba moldando eles como pessoas, essas coisas que aconteceram. Obviamente que eu não vou falar quais são esses problemas, mas o que eu posso dizer é que a Paola construiu isso de uma forma muito verdadeira, assim, sabe? Porque a gente tá falando de uma época onde a informação ela não era tão acessível, ela não era tão rápida como é hoje em dia, né? Que a gente tem informação assim no instalar de dedo, a gente pega no celular, a gente manda uma mensagem pra alguém. Naquela época não era bem assim, as mensagens demoravam meses. E isso somado à personalidade desses personagens também vai contribuir muito porque a gente vai encontrar aqui. E eu já falei isso nas minhas leituras do mês, mas parece que esse aqui não é o primeiro livro da Paola, sabe? A gente dá pra ver que aqui existe muito uma carga de leitora que já leu muito romance de época, que sabe conduzir uma história muito bem, que sabe prender o leitor, que sabe criar personagens, principalmente, não só os protagonistas, mas também os personagens secundários, que acaba dando peso a essa história também. É realmente muito emocionante, sabe? Essa jornada da Brianna de descobrimento, de reencontros, de perdão e de amor. Não só amor entre um casal, mas também o amor entre uma família e o que une essa família. A Paola vai trabalhar aqui nessa história também algumas coisas que naquela época era completamente desconhecido, como a ELA, que é uma doença, né? E como isso vai atingir alguns dos membros dessa família e como todos vão acabar reagindo a isso. Eu achei isso muito legal. A Paola também ela vai fazer uma nota no final desse livro falando sobre a descoberta dessa doença ao longo dos anos e quando foi documentado primeiramente sobre essa doença, como eram as causas, enfim. Tem vários detalhes aqui que fazem dessa história ser muito
grandiosa e, apesar de simples e previsível, que é esse fantasma que assombra então os romances de época, só quem curte muito o gênero sabe o quanto saber conduzir uma história faz toda a diferença, sabe? Eu acho que a Paula pegou toda a sensibilidade dela, toda a delicadeza que ela possui e colocou dentro dessa história, todo o amor que ela tem dentro do coração e colocou nessa história e conseguiu transmitir como mensagem principal para os leitores dela. E, enfim, eu acho que esse livro reflete muito o que a Paula quer passar pro mundo, sabe? Que é o amor, independente de qualquer coisa, que o amor pode salvar. E falando então sobre os outros personagens, eu gostei muito da Malvina, que é a irmã mais nova. Gosto da forma como a Malvina ela compartilha os sentimentos dela com as outras pessoas, que é através da arte. Eu achei isso muito incrível. Gosto muito do Desmond, que é completamente devoto a Brianna e que mesmo nos piores momentos, com o coração completamente tapado de raiva, ele consegue passar por cima de tudo isso, apesar dos maus entendidos, e acreditar no que ele sente, sabe? E, gente, é muito, muito, muito lindo mesmo. É cheio de detalhes e eu tô realmente muito emocionada de falar sobre esse livro, porque eu gostei muito. E é ainda melhor quando é de alguém que a gente gosta e admira tanto. Então, se vocês gostam de romance de época, querem conhecer a escrita da Paola, conheçam Volte para Mim. Eu sei que muito em breve a Paola vai lançar um novo livro e eu já tô super ansiosa. E mais uma vez, Paola, desculpa por ter demorado tanto pra conhecer o teu livro, mas eu acho que eu acabei conhecendo ele no momento certo, sabe? Porque de repente se eu lesse antes eu não ia absorver essa história com tanto carinho como eu absorvi. Então, tá aqui pra vocês a minha recomendação. Não é porque eu conheço a Paola, mas é porque é realmente muito bom e isso eu tô falando como uma admiradora do gênero. Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não sei se eu consegui transmitir tudo que essa leitura transmitiu pra mim, mas foi realmente de coração. Eu vou deixar aqui nos cards então a resenha escrita que eu fiz do livro, lá eu consegui falar um pouquinho mais, falar sobre outros pontos da história também. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo ou numa próxima resenha. Tchau!